quer ter mais tempo para fazer o que você tiver vontade? Quer ter mais tempo para ficar com as pessoas que você mais ama? E você quer melhorar a sua vida pessoal e profissional também? Você gostaria de ser mais admirado por aquelas pessoas que te cercam? Gostaria de ampliar suas conquistas, seus ganhos, suas recompensas? Se sim, o programa Self Mentoring é para você. O programa Self Mentoring é para você que não tem tempo, é para você que gostaria de ser aquele tipo de profissional, aquele perfil de líder mais procurado, mais desejado pelas empresas atuais. É para você que gostaria de ser um líder ou que já é um líder e quer se tornar mais competitivo e mais realizador com mais resultados. É para você que é um líder e quer extrair o máximo de desempenho, tanto seu quanto da sua equipe. É para você ainda que gostaria de equilibrar a sua vida pessoal e profissional. E o programa Self Mentor é para você também que gostaria de ter um controle maior das reações das suas emoções. E por que eu estou contando isso para vocês e colocando esse produto à disposição no mercado? Porque eu passei por muitos baixos e muitos altos também, e eu gostaria de dividir com vocês a minha experiência de vida, os meus conhecimentos, para que o caminho de vocês possa ser um pouco mais tranquilo, com vários aprendizados, porque todo mundo vai ter o seu específico aprendizado, mas eu poderia, com este self-mentoring, mostrar onde seria melhor fazer, o que fazer, qual caminho tomar, orientações para facilitar um pouco esse caminho das pedras. É por isso. E eu queria deixar aqui com vocês também um pouquinho só da minha história. Eu sempre quis e almejei ser uma profissional do Level C. O Level C, que é o nível C, que é o nível dos CEOs, CFOs, mas eu gostaria de ter sido uma CFO. CFO não é a Chief Financial Officer, né? Chief Financial Officer seria a presidenta financeira ou a diretora de cargo mais alto financeiro da empresa. Eu gostaria de ser uma Chief Funny Officer. Gostaria muito de ter sido, que é uma chefe, uma presidenta divertida. E eu não consegui alcançar esse patamar por 3 motivos, né? O primeiro motivo foi falta de autoconhecimento, e eu vou contar por quê. O segundo motivo, eu não busquei ajuda quando eu sabia que tinha algo errado com o meu comportamento e com os meus resultados. Eu não busquei ajuda para me centrar de novo, para alinhar, para eu ver o que eu poderia fazer para melhorar esse mal-estar, as angústias, os resultados que eu tinha. Ou até encontrar em mim forças para que eu pudesse mudar, para melhorar. E o terceiro foi a infração dos meus valores. Eu infringi 3 valores importantíssimos da minha vida, que é família. Eu infringi também a questão de comprometimento com o trabalho e o valor liberdade. E eu vou contar como que foi que eu parei o meu caminho, parei o meu progresso por causa desses 3 motivos que eu coloquei aqui. Então vamos lá. O que eu posso falar para vocês na questão de falta de autoconhecimento? Eu tive uma gestora que depois que se passou algum tempo eu entendi que não era só eu que tinha melhorias fortes a serem feitas. Eu vi que ela também não tinha a competência que ela mesmo mostrava, né, que tinha. E ela colocou em mim a seguinte frase: você não tem perfil para liderança, você não sabe manter uma equipe unida. Se eu me conhecesse melhor naquela época, ou se eu tivesse buscado o autoconhecimento, eu saberia dos meus pontos fortes, dos meus reais talentos. E eu não teria deixado e permitido que essa crença limitante que ela colocou em mim tivesse me perseguido durante tantos anos. Uma outra coisa que faltou para mim, por causa de falta de autoconhecimento, foi a questão que eu tinha um desconforto muito grande emocional, comportamental. E eu não busquei ajuda de qualidade, eu não busquei orientação, eu não busquei abrir o coração
para que pudessem me orientar, para que pudessem me ajudar e eu equilibrar o emocional, equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. Eu não busquei esse fator e isso me deixou bastante entristecida, frustrada durante muitos anos. Então aí faltou muito autoconhecimento nesses dois fatos. A questão de eu aceitar uma crença que me limitou e a questão de eu não buscar ajuda sabendo que eu precisava. Falando da questão, quando a gente infringe um valor de vida, né? Infringir um valor de vida é uma coisa muito séria, porque valores são regras da nossa vida. Os valores é o que nos guia, o que nos orienta. E eu não sabia disso. Eu nem sabia quais eram os meus valores, na verdade. E eu vivia batendo neles, eu vivia prejudicando esses valores. Então eu prejudiquei meu valor liberdade quando eu permiti não estar tão perto diariamente dos meus filhos, da minha família, por causa do montante de horas que eu trabalhava por dia, de 10 a 12 horas, viagens. O valor família, eu ser a mãe, um pouco da mãe que a minha mãe foi e é pra mim, eu não conseguia fazer isso pros meus filhos. Então eu infringi o valor família, eu comecei a ficar entristecida de não poder atender, só que eu não sabia disso, mas eu vivia entristecida. Eu comecei a não me comprometer mais com o trabalho. O comprometimento com o trabalho é muito forte em mim. E eu comecei a não me comprometer mais porque eu não estava feliz. Porque eu estava começando a entender que o trabalho me tirava da minha família. Pensamento errado, mais uma crença que me limitou. Então eu ficava trabalhando ali várias horas, trânsito para ir, trânsito para voltar, trabalhando em São Paulo. Eu não tinha discernimento de que foi uma escolha que eu fiz. Algumas escolhas trazem algumas renúncias, precisamos botar na balança. A escolha melhor é mais pesada do que a renúncia? O que é melhor? Então, e o valor também, o valor que eu tenho de família, de liberdade e de comprometimento com o trabalho, todos eles se conversam. E mais um que eu tive é que assim, que eu não busquei a ajuda, né, necessária. Quando a gente tem uma questão emocional em nós que faz a gente ter comportamentos não adequados, comportamentos agressivos, viver com bastante raiva, achar que tudo tá difícil, pensamentos negativos, leves depressões, a gente começa a ter problema em relacionamento pessoal, relacionamento com as pessoas, não consegue realmente ser aquele profissional 100% que ama o que faz. Quando a gente tem problema emocional, a gente não consegue viver uma vida de profundidade, sentir a vida, saborear a vida. E eu não busquei. Todo mundo precisa buscar ajuda, porque todos nós, seres humanos desse planeta, precisamos de orientação de quem já tem mais conhecimento e mais experiência que nós. Mentores, coaches, professores, mentores espirituais, mentores religiosos, mentores financeiros, mentores de vida. Nós precisamos de orientação. Trocar ideia com um ser que tem mais experiência, mais que nós, é muito rico para nossa vida. Só traz ganhos e benefícios. É um investimento tão importante quanto investir em uma formação dentro da área que você quer se desenvolver. É uma formação você ter um mentor contigo. Então foi isso que aconteceu. E aí eu quero contar para vocês também o que aconteceu quando eu tive o trauma, tá? Eu vou contar para vocês aqui então como é que foi essa falta de fazer o autoconhecimento, como é que foi essa falta de eu conhecer meus valores e saber que eu tinha que respeitá-los, fazer um plano para isso e também entender que eu não podia me deixar o emocional para trás, deixar o emocional de lado. Eu tinha certeza que eu era uma pessoa calculista, que era uma pessoa lógica e usava mais a razão que a emoção e não era nada disso. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei decepcionada, porque eu queria ser lógica, eu queria ser racional e eu sou muito mais emocional. Só que a gente tem que saber controlar as reações das emoções, saber se controlar para que os nossos relacionamentos cresçam e floresçam. Então vamos lá, vou contar aqui para vocês então agora sobre o que aconteceu depois do trauma. Após o acontecimento do trauma na minha vida, um trauma emocional extremamente forte,
Eu não vou entrar em detalhes do que é, mas é um trauma de abuso e eu gostaria de deixar aqui para vocês que demorou 6 anos para eu ter uma situação que me fez recordar tudo o que aconteceu, e foi dentro da empresa. Então isso aconteceu 6 anos depois do fato do trauma em si, né? Porque eu nem sabia eu que tinha sofrido um trauma, né? E com esse trauma e sem saber dele, eu estava trabalhando numa empresa onde eu me realizei, mas quando esse fato que começou a lembrar meu trauma e começou a vir, meu comportamento começou a mudar para pior. Eu comecei a me comportar de maneira inadequada em função desse trauma. Só que eu não sabia, tá? Então eu tava nessa empresa, que é a empresa que eu tava trabalhando como marketing, e nesta empresa eu comecei a ter problemas de relacionamento com as pessoas, eu comecei a ter problemas com clientes, eu comecei também a ter problemas de não aceitar e não gostar da maneira como estava sendo conduzidas as coisas dentro da companhia, pelos diretores, pelo CEO. Eu comecei a me irritar com muita coisa, né? E aí eu fui demitida dessa empresa. E isso foi um outro susto muito grande que eu levei, porque eu já tinha certeza que era uma excelente funcionária, todos falavam isso, e de repente eu comecei a ter problemas, eu ter resultado ruim e fui demitida. Eu não me conformava com a demissão. Como assim eu demitida? Isso foi um choque para mim, muito grande. Então aí foi uma consequência dessa questão de eu não saber sobre o trauma, uma consequência também de eu não estar me comprometendo com o trabalho da maneira que eu deveria e de não ter buscado um pouco mais entender o porquê dos resultados ruins, o porquê dos relacionamentos ruins antes de ter sido demitida. Eu não busquei ajuda. Depois, numa segunda empresa que eu trabalhei, que foi a última, eu gostava muito da empresa. A empresa é uma empresa excelente. Os conselheiros, realmente os fundadores são famílias, são famílias maravilhosas, só que trocou, né? Foi mudando a presidência e o último presidente, realmente eu tive bastante dificuldade com ele, né? E muitas pessoas tinham, mas eu tive bastante, a gente não se entendeu logo de início e começou mais coisas negativas para mim nessa outra empresa também. Então também ainda mais problema de relacionamento, resultado que estava aquém do que eu sabia que eu podia fazer. Eu não estava feliz porque nessa última empresa que eu trabalhei, eu estava deixando minha família, eu estava deixando meus filhos, eu queria ir para casa, eu não conseguia, eu não estava gostando mais da empresa. Eu me perguntava o que eu estava fazendo ali, eu queria ir embora e não conseguia, eu queria buscar outro emprego e não aparecia mais nada. Então assim, começou a ficar muito ruim, até que eu não aguentei e pedi demissão. Mas eu saí magoada, eu saí frustrada, eu carreguei o trauma da demissão, as mágoas da outra empresa, passei para essa, com essa eu juntei mais frustrações, mais problemas, mais desagrados e tristezas, e juntei tudo isso, pedi demissão e voltei pro interior, né, que eu tava morando em São Paulo até então. Eu voltei pro interior, e quando eu voltei, eu já voltei empreendendo, eu voltei trabalhando, eu não dei um minuto para eu respirar, para eu descansar depois de 23 anos de vida corporativa. Eu deveria ter dado esse tempo, mas eu não parei para pensar, não parei para refletir, eu não busquei ajuda, eu não busquei conselho, eu não busquei um expert, uma pessoa especialista para me ajudar nesse caso de transição de carreira, passar de uma vida corporativa para uma vida de empreendedora, de empresária. E me enfiei no trabalho. Quando eu me enfiei no trabalho, eu tinha uma loja. Daqui a pouco, quando eu percebi, gente, eu já estava com 4. E todas em shopping center e em cidades diferentes. Então lá estava eu de novo, trabalhando feito louca, só que agora pior, porque eu trabalhava de domingo a domingo, 24 horas, porque as lojas não fecham. Eu tinha que estar lá. E não estava feliz, como eu já contei pra vocês, não foi meu perfil, mas eu carreguei tristeza, eu carreguei mais coisas ruins, tinha pessoas que trabalhavam ali comigo, das quais eu me coloquei como refém, eu me deixei refém, porque eu não tinha autoconfiança em mim, eram setores que eu desconhecia.
Então eu trabalhava como refém, com medo que essas pessoas que sabiam mais, que poderiam me ajudar mais e não podiam sair dali da minha empresa, eu ficava com receio de que fossem embora e eu fosse falir a empresa. Mas de qualquer forma, eu fali do mesmo jeito, porque meu comportamento não estava adequado. Os comportamentos que eu tive, os relacionamentos que eu tive, atraía pessoas de baixa índole, de baixo caráter para andar comigo. Então assim, foi tudo acumulando coisas ruins e veio vindo com o tempo. Eu fiquei 7 anos ainda como empreendedora, então com 23 anos de carreira de executiva, mais 7 anos de empreendedora, foram 30 anos trabalhando, trabalhando com vários desgostos e frustrações. E eu carreguei isso tudo comigo, então eu não respeitei valor família, nem comprometimento com o trabalho, nem liberdade, porque eu já não tinha mais mesmo, ainda mais com as lojas. Eu coloquei em prática a liderança, isso sim, A liderança eu coloquei em prática. Eu tinha comprometimento com as coisas, eu era muito séria, fazia as coisas corretamente, mas eu não tava de alma, eu tava de corpo só, de alma zero. Então tudo isso me atrapalhou muito e só dei com os burros na água, como falam, Então, me atrapalhou bastante. Essa falta de autoconhecimento emocional, essa falta de conhecer meus valores, meu propósito de vida, minha missão de vida. Aí, quando eu fui buscar ajuda, que aí eu fui encontrar realmente meus pontos fortes, fui encontrar minha missão, meu propósito, fui encontrar meus talentos, aí eu vi que realmente eu não estava no caminho correto. Então eu fechei as lojas, eu não estava indo bem o resultado delas e eu não queria mais esse mundo, eu queria voltar um pouco mais para mim. Só que nisso eu perdi R$1 milhão. Eu perdi um dinheiro que eu guardei, investi durante esses 30 anos, Eu guardei esse dinheiro, eu guardei de mais do que 1 milhão, porque tinha fundo de garantia, tinha outros benefícios e eu fui guardando, só que eu perdi nisso tudo R$1 milhão e eu vi esse dinheiro na minha conta bancária, dos meus investimentos reduzindo até pagar funcionários, até pagar fornecedores. Essa parte foi terrível da perda do dinheiro. R$1 milhão era muito dinheiro para mim naquele momento, E outra coisa que foi bem pesada para mim foi a questão de ter que demitir pessoas queridas. Demitir pessoas que cuidavam das suas famílias com o dinheiro que recebia ali no trabalho. Então foram mais questões emocionais, mais processos de tristeza. E lidar com a cidade, com uma cidade pequena, onde existe as pessoas se conhecem muito, comentam muito, existe uma cultura na cidade que, para dizer a verdade, eu não curto, da cidade muito pequena e ter uma cultura específica, essa cidade de onde eu sou. E assim, comentários, as pessoas olhavam com cara estranha, as pessoas perguntavam o que aconteceu. Passei um ano em 2019 refazendo tudo, limpando a casa de dentro de mim, limpando a casa de fora de mim, até que a pandemia veio em 2020 e aí eu me afastei totalmente de tudo, de todos, para eu poder das cinzas renascer uma fênix. E foi isso que aconteceu, Então, isso que eu queria deixar aqui, porque eu tenho a vivência na pele do que é depois passar por todo esse sofrimento, encarar tudo isso, enfrentar a dor e depois de enfrentar essa dor, de limpar os relacionamentos que você tinha que não interessavam, tirar as pessoas tóxicas de perto de você e trazer de novo pessoas do bem, pessoas felizes, pessoas que te elevam e te levam para frente, para cima. Então, começou na pandemia, a melhora de tudo isso, e aí eu busquei ajuda também para continuar. Ajuda que eu tinha começado em 2017 a buscar, 2018,
No começo ainda fica um pouco anuviado essa ajuda, quando a gente está fazendo uma mentoria, está fazendo coach, está fazendo terapia, a gente fica um pouco, tá anuviada a mente, mas daqui a pouco ela começa a clarear, e quando ela clareia, sai de baixo, que aí vem, porque a leoa chegou. Então a fênix saltou, a fênix cresceu, se fortaleceu e agora voa. Então hoje eu posso dizer que eu tô voando, agora eu tô fazendo o que eu amo, eu encontrei meu caminho e isso é muito gostoso, é muito bom, é outro respirar, é outra vontade de acordar e fazer coisas. E quando você tá no seu caminho do bem, com um comportamento adequado, emoções adequadas, fazendo o que você realmente ama, todo o universo conspira a favor de você. Ele conspira te trazendo mais facilidades, mais coisas que a gente chama de coincidências, que não são. Ele vai te entregando mais. A lei da abundância se fez presente na minha vida e está se fazendo ainda. Então é isso, essa história eu queria dividir com vocês, que eu nunca dividi. Eu nunca contei tudo isso, né? Então eu tô colocando aqui como uma primeira vez, tô dividindo isso com vocês. Foi muito dolorido. Hoje eu conto com tranquilidade porque já estou totalmente recuperada, tá tudo perelaborado e eu posso dividir com vocês. Aprendizado de toda essa história minha que eu contei. Sem a gente ter equilíbrio na vida pessoal e na vida profissional, a nossa mente ela fica desequilibrada. A gente vai descalibrar as nossas emoções, a nossa mente. E aí a gente não faz boas escolhas e nem boas decisões. Pode ver, eu estudei, gente, tanta coisa. Eu fiz tantos cursos, eu fiz 2 pós-graduações, eu fiz 4 MBAs, tô fazendo mais uma formação. E olha só, me faltou o principal, que é o que comanda os nossos passos. Faltou 3 coisas principais que eu resumo elas na palavra Chaye. A palavra Chaye, ela significa, no sul da África, significa você alcançar, você conquistar. O Chai é uma sigla que eu montei aqui, vindo da palavra chá, que já existe na teoria, que é o quê? Você, para alcançar o que você quer, para você ficar bem, se sentir feliz, né, realizado, você tem que absorver conhecimentos, desenvolver habilidades e ter atitudes. É o chá, conhecimento, habilidade, atitude. Eu acrescentei o IE, que é inteligência emocional. Porque sem a inteligência das relações, das emoções, não adianta nada ter conhecimento, habilidade e atitude. Porque o conhecimento pode ser muito bom, a habilidade também, mas se você não tiver uma atitude adequada, inteligente, você não vai conseguir ter resultado que você espera, um resultado bacana. Faltou para mim, nessa jornada de carreira, faltou muito autoconhecimento. Faltou a inteligência emocional e faltou planejamento. Faltaram essas 3 coisas importantíssimas que a gente tem que desenvolver na nossa vida desde a fase escolar, desde crianças. O autoconhecimento, a inteligência emocional e fazer planejamento do que você quer, planejamento da sua vida. Faltaram esses aí. Então assim, o que eu quero que vocês façam? Conselho, busquem um programa de mentoria, um curso como esse que eu tô oferecendo. Busquem um mentor para fazer algo com vocês, uma sessões presenciais, sessões online, de forma que eles possam te orientar. Busquem ler. Então vocês podem buscar, olha, tem 2 livros que eu gosto muito de recomendar. Livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. É a base do ser humano. O outro livro, Conhecer os Pontos Fortes, porque através deles nós vamos descobrir nossos talentos. Pontos fortes que temos é o que nos diferencia do outro. Pontos Fortes também é um livro que eu recomendo. Os Pontos Fortes, ele é de Don Clifton. Muito, muito importante esses 2 livros. Então assim, eu te dei aqui para vocês 3 coisas que eu gostaria muito que vocês fizessem. Ou façam um curso online, um programa de mentoring, um programa de coaching online. Faça algo desse tipo para vocês, deem de presentes para vocês por um custo baixo, porque programas e cursos online têm um custo baixo, mas o benefício é gigante. Ou façam presencial, sessões, ou então leiam esses livros. E se puder fazer tudo, faça também, que é a melhor coisa que você pode se dar. É uma formação e tanto, como ser humano, como desenvolvimento
pessoal, tá? Então é importantíssimo, gente. E antes de ser líder, antes de cuidar de carreira, cuida do seu pessoal. Que é isso que eu proponho também nesse programa, tá? E assim, olha, você vai ficar muito mais autoconfiante, você vai saber exatamente o que você quer, você vai saber como você vai chegar a ter o que você quer, a ser o que você quer. Você não vai ter dúvidas. E com isso você não perde o foco. Não perdendo o foco, você realiza. Realizando, você fica muito mais feliz. Não perde mais tempo. Não joga de tempo fora com besteiras, com pessoas que não te agregam, com coisas que não te servem e não te agregam mais. E aí sim você vai encontrar aquilo que a gente quer no dia a dia, a felicidade, a plenitude. Isso que eu quero que vocês façam. Mesmo que vocês não estejam comigo nessa jornada do programa, busquem a melhora de vocês como ser humano. Busquem, em primeira instância, autoconhecimento, inteligência emocional e saibam planejar estrategicamente a vida de vocês. E como eu disse, eu quero muito ajudar as pessoas a encontrarem um pouco mais de felicidade no dia a dia. Eu queria que as pessoas compreendessem que existe uma maneira delas serem mais felizes já. Então eu vou deixar aqui uma ferramenta para vocês experimentarem e descobrirem quais são os seus sabotadores. Isso é fantástico da gente descobrir, porque são aquelas vozes internas que nos puxam para trás. São aquelas vozes que nos abafam, que atrapalham o nosso caminho, nos puxa mesmo para baixo. São pedras na nossa jornada. Os sabotadores nos impedem de crescer, de evoluir, porque é aquela voz interna que nós temos que fica ali na nossa cabeça, falando que não vai dar certo, que não vai conseguir, que eu não tenho capacidade para isso e outras coisas mais. Nós vamos descobrir com essa ferramenta quais são esses sabotadores e como a gente faz para abafar essas vozes que nos puxam para trás, tá? Então, a mente humana, ela trabalha a nosso favor se a gente souber manejar esses sabotadores. E ela trabalha contra nós mesmos se a gente passa a vida desconhecendo essas vozes que nos puxam para trás, tá? Então a mente pode ser sua amiga e sua inimiga. E como é que é esse ciclo da autossabotagem, né, que a gente mesmo faz? Olha, a gente pode ter, por exemplo, situações que nos geram medo. Qualquer situação que te gera medo, seja um medo que realmente sua vida está em risco ou um medo ilusório, mas você às vezes não se dá conta que é ilusório. Por exemplo, eu tenho medo de me expor em público, né? Expor em público, você não vai perder tua vida, né? Que seria o real motivo do medo, da emoção humana. Você tá com um medo ilusório de que você não vai conseguir se expressar e as pessoas vão perceber seu nervosismo e vão acabar pensando mal de você e você vai destruir sua imagem. Então, o ciclo da sabotagem é assim: você tem medo de uma situação, aí você perde uma oportunidade porque você tá com medo, aí você não vai evoluir porque você perdeu a oportunidade, você não tá treinando, então você perde a oportunidade. E como você perde a oportunidade, vai sempre te faltar confiança de novo para encarar isso. Então o ciclo fica assim, aí te falta confiança em você mesmo, você tem medo, né? Você fica com medo. Aí você tem medo, você acaba que perde a oportunidade. Perde a oportunidade, a tua autoconfiança, ela cai. E assim fica esse ciclo da sabotagem, tá? Bom, quais são algumas formas comuns de autossabotagem? Por exemplo, a procrastinação é uma forma de se sabotar. Deixar para depois, empurrar com a barriga as coisas. Saber que tem que fazer e ficar deixando para depois. Perfeccionismo é uma forma de autossabotagem. Controle, aquela pessoa que quer controlar tudo e todos e saber tudo e controlar os movimentos das coisas, das pessoas, da vida. O negativismo é uma autossabotagem. A fuga, por exemplo, você tem um problema e você tem que discutir com uma pessoa e você foge, você evita. Você foge de qualquer tipo de discussão, de problema. Abuso de substâncias, ela também é uma sabotagem. Álcool, cigarro, drogas é uma forma de se sabotar. Problemas na intimidade que a gente tem e a gente vai gerando mais e mais problemas na nossa intimidade é também uma sabotagem. Não ganhar dinheiro
é uma sabotagem que você faz com você. Então assim, você tem muita... terceirizar a culpa é uma outra coisa. Se você tem culpa de algo, sabe que é tua, mas você joga a culpa no outro, joga a culpa no mundo, na economia, na política. Então isso é uma forma de sabotar. E a gente tem que saber quais são os sabotadores. A gente estuda aqui nessa ferramenta 9 sabotadores que todo ser humano tem. A gente precisa olhar qual é o grau que está cada uma, pra gente poder abafar essas vozes. Por exemplo, se você é uma pessoa que é hiperrealizadora, aquela pessoa que não consegue ficar sem fazer coisa, sem ser útil, que tá sempre fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, não consegue descansar, é uma forma de se sabotar. Uma pessoa, por exemplo, que fica no perfeccionismo, tentando, fica achando pelo em ovos o tempo todo e nunca tá bom, que é difícil de agradar, tem sempre que estar top dos tops para poder finalizar algo. É um sabotador. Quando você também não gosta de fazer uma conversa séria para ajuste de uma relação, fazer um feedback com o funcionário, né? Você é um sabotador seu quando você foge. A pessoa que ela tem um foco mais no processo racional e lógico das coisas, inclusive no relacionamento, que tende a levar, né, os relacionamentos de uma forma lógica e não emocional, é um sabotador aí. A pessoa que ela é muito prestativa, ela fala sim para todo mundo e não para ela o tempo todo. Ela sempre tá se deixando para trás, para depois, para agradar o outro. Isso tem um sabotador aí. O inquieto, aquele que faz milhões de coisas ao mesmo tempo e não consegue terminar quase nada. Tá sempre cheio de muita atividade, sempre estressado e não consegue finalizar. Tem sabotador. Aquele que tem medo de tudo, que tudo é empecilho, vê tudo, tudo que vai fazer, começa a ver o lado ruim e que tudo vai dar errado e que não vai dar certo. Tem um sabotador aí. A pessoa vítima, aquela que se vitimiza o tempo todo, que quer atenção, que precisa dizer que tá com dor, doente para poder receber atenção, aquela que exige a atenção dos outros, tem um sabotador aí. Então a gente tem que calar a voz desses sabotadores. Então nós vamos vou deixar a ferramenta para vocês, são 2 testes para responder. Esses 2 testes que eu vou deixar, o link para vocês responderem, eles vão te levar a responder várias questões e vai sair um relatório desse teste, tá? São 2 relatórios. Os relatórios, vai tirando o relatório na própria tela do celular, vai printando o relatório, página por página. É melhor porque aí sai em português. Se vocês pedirem para mandar por e-mail, pode ser que vá em inglês, tá? Pode ser. E aí, como é que a gente vai fazer para abafar a voz desses sabotadores, né? Eu vou deixar aqui já essa dica. Como é que a gente faz? Primeiro, a gente tem que conhecer quais são os sabotadores fortes nossos, que são aqueles que vai dar uma nota acima de 8, né? Então, acima de 8, no teste, a gente precisa olhar com cuidado esses sabotadores, esses críticos internos nossos, né? Que nos puxam para trás. Então, a gente precisa primeiro conhecer, refletir que hábitos você tem, que você coloca em prática a voz desses sabotadores, que você dá ouvidos e deixa ele comandar o teu comportamento, a tua vida. Analisar esses hábitos que você tá praticando mesmo, que te leva a ser perfeito, que te leva a ser inquieto. Precisa encontrar o padrão de comportamento que você tem com esse sabotador, analisar esse padrão de comportamento, tá? E aí a gente tem que começar aos poucos a ir abafando a voz desses sabotadores. Como é que a gente faz? Por exemplo, se eu percebo que eu tenho nota 9 de perfeccionismo, eu sei que o sabotador perfeccionista ele tá ali atuante na minha vida. Quando eu tiver numa situação onde eu tô colocando o perfeccionismo em voga, ele tá super forte, eu percebi, tipo, eu tô caprichando demais aqui, meu Deus, ninguém vai nem ver tudo isso, nossa, eu já terminei, já faz 1 hora e eu tô aqui ainda querendo retocar. Olha, vamos finalizar isso aqui, pronto. Quando eu me pegar fazendo isso, você vai falar assim, perfeccionista, sai dessa, sai daqui da minha cabeça, sai com essa voz sua, porque quem controla sou eu. Eu já tá bom o trabalho, já tá satisfeito, eu já tô satisfeito e eu vou finalizar. Então a gente tem que dar um nome para essa voz. Vê se é uma voz que fala com você, é a voz do sabotador, o perfeccionista, o inquieto, a vítima. Dá uma voz, você pode dar um nome para essa voz.
Dá um sexo para essa voz. É uma voz masculina, é uma voz feminina. Dá um nome para essa voz. Você pode chamar até do próprio sabotador. Lá vem o perfeccionista, lá vem a vítima, lá vem o realizador, o hiperrealizador que não sabe falar não. Você dá essa voz, um nome, a reclamona, lá vem a bruxa, lá vem a cobra, lá vem, sei lá, inventa o nome, coloca um nome, coloca esse sexo feminina, masculina, e aí você conversa com ela. Na mesma hora que você percebe que você tá atuando com a sabotagem, você já dá um nome para essa voz e fala, sai pra lá, me deixa, cai fora, porque quem comanda sou eu não vou entrar nessa. E aí começa aos pouquinhos a mudar o comportamento. Então é assim, a partir do momento que você tem consciência de como você se comporta, você consegue abafar e segurar essa voz, tá? Você consegue ir se familiarizando com o teu comportamento e percebendo isso, e daqui a pouco você tá já não fazendo mais. Por exemplo, eu tenho sabotador negativo, então eu sei, lá vou eu ser negativa com esse comentário, lá vou eu ser negativa com essa situação, lá vou eu falar pro outro e ser negativa. Não vou ser negativa agora, eu vou olhar o lado positivo disso que a pessoa tá me contando, disso que tá acontecendo, e vou tentar aos poucos mudar meu comportamento, ok? Então, primeiro passo, vamos descobrir quais são os nossos e como é que tá esse crítico que nós temos em cima de nós mesmos, em cima do outro e do ambiente onde vivemos, da cidade, do lugar, enfim, onde estamos, tá bom? Conhecer os sabotadores é apenas um pouquinho do que a gente faz numa sessão, do que a gente conversa. E quem se interessar pelo link do teste, é só mandar uma mensagem para mim pelo WhatsApp, dizendo assim: eu quero ser destaque, destaque com K. O programa Self Mentoring, ele é composto de uma metodologia que eu preparei, embasada em ciência, embasada em muitos estudos, embasada na filosofia, na espiritualidade, embasada na psicologia, na psicanálise. Eu montei a minha metodologia e pratico essa metodologia. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então é composta da seguinte forma: primeiro, você vai ter um tempo para pensar em você durante a semana, né? Então você parar para refletir, pelo menos até de meia hora por semana a 1h30 por semana, que você parar para ver um vídeo, para preencher um teste, para responder um questionário. Você vai conseguir aos poucos progredindo, porque vai expandindo sua consciência. Então, primeiro você vai se conhecer, você vai entender a importância das pessoas da sua vida, na sua vida, vai entender a importância de você respeitar, honrar a sua história de vida. Você vai entender sobre você mesmo, quais são as suas armas, aquelas forças que você tem e que você tem que usar a seu favor. Você tem que saber mostrar mais isso fora de você. Quais são aquelas forças que te impulsionam ao crescimento? Quais são aqueles pontos que são mais tímidos em você, aquelas questões a melhorar que sempre te colocam em situação ruim? Como é que a gente trabalha isso? Você vai conhecer as oportunidades que você tem. Nós vamos conversar sobre as ameaças que você percebe. A gente vai chegar a entender quais são os talentos especiais que você tem. Você está usando mesmo seus talentos ou ainda não descobriu quais são? Sua missão de vida. Como que você serve a si e aos outros? Através do quê? Através do propósito. E o propósito seu, qual é? Seu trabalho. Você consegue realizar a missão através de que propósito, né? Para que você veio? Por que você está aqui? Então, esse conhecimento todo tem que estar embasado com a ciência, né? Com a ciência da psicologia, com a ciência da mente, para a gente poder trabalhar assertivamente e você saber que já está pronto, se preparar para estar pronto para fazer um trabalho com inteligência emocional, afinar os pilares da inteligência emocional para que você se relacione melhor com todo mundo, para que você entenda e compreenda melhor os outros. Não são as pessoas que têm que mudar, é você que tem que mudar. As pessoas não mudarão, você é que vai mudar. Isso que é o legal, interessante. E depois de preparado pessoalmente, depois de olhar todas as áreas da sua vida, vem o passo da gente sair
ir para a inteligência emocional. Saindo da inteligência emocional, nós vamos conversar sobre liderança, como você é como líder, como que você tira o melhor da tua equipe, como que você constrói equipe, mantém equipe, como você tem resultado através do trabalho deles. E ainda a gente vai fazer planejamento, que é o final de tudo. Como que eu administro meu dia a dia para alcançar o que eu quero, como que eu monto meu plano de vida estratégico, como que eu monto meu plano para minha empresa. É isso tudo que a gente vai fazer na mentoria. E testemunhos a gente tem bastante, mas o que eu mais ouço, como foi importante eu entender todos esses porquês de mim e como chegar a alcançar o que eu quero. Como me trouxe felicidade, como me trouxe mais paz. Olha que gostoso. A construção da felicidade, né? Isso que contém o programa. E o pulo do gato da minha metodologia é exatamente isso que eu acabei de falar. Primeiro, o ser humano e depois o profissional. Atrás da máscara do profissional tem um ser humano que pode estar muitas vezes inconformado, frágil, enfraquecido, frustrado, triste, acha que tá bem, mas no fundo não tá, tem algo sempre perturbando, quer mais e não consegue, preciso dar um jeito de entender melhor, tomar decisão melhor, escolher melhor. A gente tem que primeiro trabalhar o ser humano. Ele é a base, é a inteligência das emoções, é o planejamento da sua vida. É o autoconhecimento que te deixa preparado para ser um dos melhores líderes dentro de uma empresa. Para você ser a pessoa admirada, você ser uma pessoa que as pessoas realmente querem ser igual a você, querem alcançar o que você alcançou. Essa é a minha mentoria. Essa é a trajetória que nós vamos fazer e com muita ferramenta, muito trabalho junto. WhatsApp diariamente, encontro pessoalmente, no online, né, em grupo, para a gente poder conversar. Então é isso que compõe a minha mentoria. O programa Self Mentoring, por ser online, você faz conforme você quiser. Você faz no seu tempo. Você pode pegar de 10 minutos por dia, que em menos de 3 meses você terminou o processo. Se você fizer 1 hora por semana, em menos de 3 meses você termina o processo. O programa Self Mentoring é para você que tá vendo o sucesso ser muito distante. É para você que não tá conseguindo alcançar o que você quer, que tá achando que tá difícil, que o sucesso não é para você. Mas eu digo que isso é mentira da tua cabeça, porque ele tá aqui, perto de você. Porque eu passei por isso e é em cima da minha vivência que eu montei essa metodologia. O programa Self Mentoring, ele tem uma metodologia por trás que mostra o passo a passo para você passar as suas etapas, você fazer as mudanças que tem que fazer para melhor na sua vida. Você vai sentindo esse desenvolvimento de forma consistente até você perceber que começou a mudar. As energias em volta começaram a mudar por causa até das suas próprias intenções de melhorar, de estudar, de levar a sério, de prestar atenção, de separar um tempo para você, sem interrupções, onde você possa focar em cada palavra que você ouvir, ler ou tiver que responder ali, escrevendo à mão, que é isso que eu peço, que escrevam à mão. E tem mais, se você garantir a sua vaga no programa Self Mentoring, você vai ter bônus incríveis que eu fiz de coração, para dar, para doar, para servir vocês. O primeiro bônus que eu vou deixar é o método japonês, de você encontrar teu propósito de vida, tua missão de vida. Esse método é utilizado pelos japoneses e ele traz a satisfação, a felicidade, a plenitude do dia a dia. É um método japonês. Eu vou deixar também um segundo bônus, que é para você saber organizar melhor as atividades do seu dia a dia. Organizar melhor as suas funções, a sua vida, a sua rotina. E quando você organiza a sua rotina, organiza as suas atividades, você vai estar economizando tempo, vai sobrar tempo para você ficar com as pessoas que você ama, vai sobrar tempo para você fazer o que quiser. E o método é o GTD. O método GTD é um método norte-americano que se chama, é a sigla de Getting Things Done, que é vamos fazer as coisas acontecerem,
e vocês vão aprender comigo como que é esse método para você poder aplicar na tua vida. Um terceiro bônus é como você melhora as suas competências, como que você aprimora o que você já sabe. Eu vou deixar isso também, e essa aula tá incrível. Com esses 3 bônus, vocês são capazes de aprofundar ainda mais e melhorar ainda mais o conhecimento e poder fazer a sua habilidade se fortalecer praticando o que eu vou colocar nesses 3 bônus. Temos ainda um super bônus que é o meu contato no WhatsApp. Eu vou estar com vocês durante todo o processo que vocês estiverem do curso, do programa, vocês vão estar comigo no WhatsApp e vai ter mais desenvolvimento aí para cada um de vocês. É muito mais desenvolvimento para você, porque eu vou estar ali dando suporte, tirando dúvidas e ajudando na melhoria, no entendimento, né? Dando dicas. Eu vou estar no WhatsApp junto com quem estiver comigo nessa evolução, né, rumo a uma vida mais de paz, mais feliz, profissional e pessoal, lembrando. E o super ultra puxa bônus vai ser um encontro comigo, uma vez por mês, online, num grupo, pra gente conversar, pra gente tirar dúvidas, pra gente aprender um pouco mais juntos, porque eu quero conhecer todo mundo que tiver dentro do meu programa. Eu quero conhecer, quero ver a carinha de todos vocês, né? Então vamos lá, porque a gente tem muito o que fazer e você não tá sozinho. Eu tô junto com você. Eu estarei com você. Nós estamos juntos no processo de mudança, de descobertas. Nós aprendemos muito um com o outro, aprenderemos muito. Se você quiser participar do meu programa, você vai estar junto comigo, eu vou estar junto com você. Se você quer mais equilíbrio na tua vida pessoal e profissional, se você quer aumentar seus ganhos, seus benefícios, se você quer dar um rumo diferente para sua vida, é só você clicar no botão abaixo que você vai ser levado para Hotmart. A Hotmart é uma das plataformas mais seguras de pagamento que existe no Brasil hoje. Depois de todo o cadastro feito, o pagamento realizado, você vai ter acesso imediatamente ao todo o programa e todos esses 5 bônus que eu falei para vocês agora. E o que eu vou falar agora é para você que ainda está pensando se entra na plataforma, se entra no programa ou não. Como eu acredito muito nesse passo a passo que eu fiz, que me ajudou tanto a resolver todas as minhas questões, a me libertar, a me deixar mais feliz, como eu acredito muito nesse passo a passo que eu tô entregando aqui para vocês e como eu tenho ajudado tantas pessoas na minha jornada como mentora de carreira, de liderança, de desenvolvimento pessoal, eu vou dar 30 dias de garantia para você. É isso mesmo, são 30 dias de garantia. Se tiver alguma coisa ali que você não gostou, ou que você perceba que não é para você, não é o seu momento, você vai ter seu dinheiro de volta e não vai precisar entrar em contato com ninguém. É super fácil, a própria plataforma do Hotmart te devolve. Então, gente, é uma oportunidade. Não espera, não deixa as coisas passarem. A vida passa rápido. Não deixa para amanhã. Faz agora. Age. Agir é a diferença da pessoa que tem sucesso e da que não tem. Experimenta. Vamos junto? Te vejo então na primeira aula. Te vejo no WhatsApp do grupo e vou te ver com certeza na nossa mentoria em grupo, nas reuniões mensais online, onde a gente vai conversar bastante, aprender bastante juntos. Vamos junto?